Olá meninas! Chegamos para mais uma aula aqui do nosso curso de PLPs e hoje nós vamos falar sobre direitos sexuais e reprodutivos. E vocês sabem que lutar pelos direitos sexuais e reprodutivos é lutar pela proteção da dignidade da pessoa humana, contribuindo pela equidade de gênero, pela autonomia pessoal e também pelo direito fundamental de acesso à saúde, não é mesmo? Então hoje, para falar sobre esse tema, vamos receber a nossa socióloga Dulce Xavier, que é uma excelente profissional na área, que já é nossa parceiraça aqui no PLP e ela vem lá de São Bernardo do Campo. Aproveitem a aula, meninas. Um beijo! Olá, eu sou Dulce Xavier e estou aqui para falar sobre o tema aborto legal. Eu sou da área de Ciências Sociais e também sou promotora legal popular na cidade de São Bernardo do Campo. Eu queria agradecer o convite da doutora Sandra e dizer que é uma parceria de muitos anos, né? E que o trabalho das promotoras legais populares em Suzano é um trabalho muito importante, assim como de várias cidades, e é sempre um prazer estar aqui partilhando algumas experiências com vocês, né? Então, o tema que eu vou falar é sobre aborto legal, e eu acrescentei no título um direito de escolha. Para falar de aborto legal, para começar a falar de aborto legal, eu acho que é importante a gente contextualizar. Então, a questão do aborto legal, ela entra dentro dos direitos reprodutivos, que foram conquistas do movimento de mulheres da década de 70, 80, que culminou no encontro do Cairo, na Conferência do Cairo, em 94, onde se consolidou esse termo direitos sexuais e direitos reprodutivos, como reconhecimento da sexualidade e da reprodução como direitos humanos e com direito de escolha. Então, em Beijing, em 95, na Conferência da Mulher, os países assinaram esse documento e o Brasil também assinou. Então, as conferências internacionais acabam tendo uma influência grande nas políticas internas dos países que assinam esses documentos. Em 96, o Brasil sancionou a Lei do Planejamento Familiar, que vem para dar suporte para essa ideia da reprodução como um direito e da sexualidade como direito. E a Lei do Planejamento Familiar fala que o Estado deve oferecer informações e meios para uma prática segura da sexualidade, planejada da reprodução. Isso foi uma conquista, né, desde 96. No entanto, a realidade brasileira, nos últimos anos, tem se mostrado bastante conservadora e algumas dessas conquistas a gente tem visto, não uma perda total, mas alguns ataques, né, com argumentos religiosos, procurando dificultar o acesso e a discussão sobre sexualidade e os direitos reprodutivos. E, inclusive, o legislativo federal, estadual e municipal tentam impedir, às vezes, a prática preventiva e planejada da reprodução, por meio de proibição, tentativa de aprovar leis para proibir o uso de anticoncepcionais, como o DIU ou a pílula do dia seguinte, e até proibir o acesso das mulheres aos serviços de aborto legal. Então, eu acho que é importante a gente dar esse contexto para a gente refletir sobre os próximos slides que eu vou falar, sobre o que é o aborto legal, né? Como no que está baseado e como é que é o acesso, e também falar dos outros casos de aborto, como é que são tratados no Brasil. Então, eu coloquei ainda aqui alguns retrocessos nas políticas preventivas, e muita violência sexual acaba provocando gravidezes indesejadas, né? Então, por exemplo, a dificuldade de falar sobre educação sexual nas escolas. Então, a gente tem cada vez mais dificuldades de colocar esse tema como
uma prática comum no currículo, né? A educação sexual nas escolas. A ministra da Mulher tem feito articulações internacionais e tentativas de proibir que se fale de educação sexual nas escolas. Informações seguras sobre acesso aos métodos contraceptivos, né? A gente tem um número muito alto de violência sexual contra meninas, adolescentes e mulheres. Em 2019, a gente teve 39 mil registros de estupros de meninas com menos de 14 anos. Se a gente imaginar que o número dessas meninas vão engravidar e vão ter o direito de recorrer ao aborto legal, né, elas vão ter dificuldade, assim como teve aquela menina do Espírito Santo lá que não conseguiu, que teve que ir para o Recife, né, para ter acesso ao direito que a lei garante. Além de tudo isso, a gente tem um contexto na vida das mulheres de empobrecimento, de expulsão do mercado de trabalho quando tem filho, falta de creche, falta de apoios. Então, são todas condições que acabam levando as mulheres a não ter estrutura para levar uma gravidez até o final, seja essa gravidez decorrente de estupro, ou nos outros casos previstos por lei, seja uma gravidez de um ato sexual sem ser nessas condições previstas por lei. O aborto, apesar de ser tratado como uma questão ainda ser criminalizado, ele deveria ser tratado como uma questão de saúde pública, né? Porque ele é tratado como crime e é considerado por muitas religiões um aborto praticado, e o aborto é praticado por milhões de mulheres, né? No Brasil, aproximadamente 320 mil mulheres interrompem a gravidez a cada ano. E o aborto é considerado crime e, em 3 casos, ele não é punido, né? 3 casos de aborto não são punidos pela lei. Os outros casos, que não se enquadram nesses que a gente vai falar, são todos considerados crimes e as mulheres elas têm que responder um processo e podem ficar presas de 1 a 3 anos. A mulher e as pessoas que ajudarem a mulher, né? Mas tem 3 casos no Brasil em que a lei permite que a mulher possa recorrer, possa tomar essa decisão de interromper uma gravidez e possa recorrer ao sistema de saúde pública. Então, esses 3 casos são chamados de aborto legal, que é aquele aborto que a lei brasileira não pune e que o sistema de saúde pública oferece essa possibilidade de escolha da mulher, né? Então, assim, são 3 casos, né? Quando a gravidez coloca em risco a vida da mulher, né? A mulher tem um problema de saúde e a gravidez vai colocar a vida dela em risco. Quando a gravidez é decorrente de estupro ou quando o feto tem diagnóstico de anencefalia. Então, são esses 3 casos. E a anencefalia é um tipo de doença que inviabiliza a vida do feto fora do útero. A gente tem outras anomalias que também viabilizam, porém, foi só a anencefalia que o STF reconheceu como possibilidade da mulher interromper a gravidez. Então, o aborto legal possibilita a interrupção da gravidez por escolha da mulher, tá? Então, mesmo que a mulher engravide de um estupro, ela vai fazer o aborto se ela quiser. Nenhuma mulher deve ser obrigada, e nem a lei fala isso. Então, assim, é muito importante, isso é por escolha da mulher. Mesmo que a gravidez coloque a vida dela em risco, ela precisa saber que ela tem esse direito, mas ela não é obrigada a fazer, ela só faz por decisão dela.
no caso da anencefalia, a mesma coisa, né? E o sistema de saúde tem a obrigação de atender de forma gratuita, segura, sem coerção ou julgamento e respeitando a decisão da mulher ou da menina ou adolescente que engravidar em decorrente de estupro. Aí é uma pessoa maior que é responsável pela criança com menos de 18 anos, né, que vai autorizar isso, né? Então, qual é a base legal para esses 3 casos de aborto que são permitidos por lei no Brasil? O Código Penal de 1940 reconhece que não é crime e autoriza a realização do aborto nos casos de gravidez decorrente de violência sexual e gravidez quando coloca a vida da mulher em risco. No caso da anencefalia, só a partir de 2012, o Superior Tribunal Federal reconheceu que não era crime se a mulher decidisse interromper uma gravidez quando tem o diagnóstico de anencefalia. Então, a gente tem esses 3 casos e eles estão previstos nessas legislações, tá bom? E aí, a garantia de atendimento disso. A Lei 12.845, de 2013, diz que o sistema de saúde público tem que fazer atendimento imediato, obrigatório e integral às vítimas de violência sexual no sistema de saúde, oferecendo um kit preventivo até as 72 horas depois do ato da violência sexual, né, para prevenir gravidez e para prevenir a doença sexualmente transmissível. E também tem que informar para essa mulher que, se ela engravidar, ela tem o direito de interromper a gravidez, né? Se for o caso, se ela engravidar da violência e se ela tomar essa decisão. E tem uma norma técnica também do Ministério da Saúde para prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra a mulher e adolescente, que foi atualizada em 2012 e que dá diretrizes de como vai fazer esse atendimento. E a norma técnica também de 2015, que inclusive fala que nos serviços de atenção às mulheres em situação de violência, tem que coletar os vestígios dessa violência para fazer exames periciais para futura investigação criminal, né? E aí essa norma técnica ajuda a prevenir aquela situação da mulher que sofreu violência sexual ter que ir para o IML, ficar 24 horas lá, sem atendimento, essas coisas todas, né? Então, é uma tentativa, em 2015, agilizar o atendimento das mulheres nos serviços de violência sexual. Para fazer o atendimento desses abortos, a norma técnica diz que tem uma equipe, o serviço deve ter uma equipe composta por médicos ou médicas, psicólogos ou psicólogas, enfermeiras e assistentes sociais. É uma equipe multidisciplinar que vai acolher essa mulher ou menina que vai chegar no serviço de aborto legal, fazer os exames rotineiros, né? Fazer uma espécie de entrevista com ela para saber quando aconteceu a violência sexual, saber de quanto tempo é essa gravidez e tomar a decisão em conjunto, né? E a partir disso pedir uma declaração dessa mulher ou dessa criança menor de 18 com a autorização da pessoa maior responsável por ela, se irá interromper essa gravidez ou não, porque a equipe é que vai avaliar o relato dessa pessoa e comparar com as condições fisiológicas dela, né? Então, se a mulher chega lá e fala assim, eu sofri uma violência sexual faz 2 meses, e ela está grávida de 3, 4 meses, as histórias não vão bater, né?
Então, essa equipe vai conversar entre si e tomar essa decisão. Então, é a equipe que é responsável por essa decisão a partir da fala da mulher e se a história está coerente com as condições desse processo gestacional. Até 2020, as mulheres não precisavam, obrigatoriamente, apresentar um boletim de ocorrência de que sofreu violência sexual para ter acesso ao aborto legal. O entendimento do Ministério da Saúde para isso é que a maioria das pessoas que sofrem violência sexual são mulheres, a maioria absoluta. Entre as mulheres, quase 70% é composto de meninas até 14 anos. E essas meninas são vítimas de pessoas conhecidas, né? Pai, padrasto, tios, vizinhos, pessoas que estão próximas dessa criança e que a ameaça a família, e que essa criança tem muita dificuldade, ou as pessoas que estão acompanhando essa criança têm dificuldade de fazer o boletim de ocorrência com medo das ameaças. No entanto, quando a menina engravida, é um risco também, dependendo da idade dessa menina, deixar essa gravidez ir até o final. A gente tem alguns exemplos, né? Então, teve um caso de uma menina no Pernambuco, que ela tinha 10 anos, não tinha completado 10 anos, e engravidou de um estupro, com uma gravidez de gêmeos, que colocava a vida dela em risco pela idade dela. E, mesmo assim, ela teve dificuldade de interromper essa gravidez. E, recentemente, a gente teve aquela situação da menina do Espírito Santo, de 10 anos, que engravidou também. E uma gravidez para uma menina nessa idade pode comprometer a saúde dela, né? Então, essa portaria, essa condição de não ser obrigatório o boletim de ocorrência, agilizava o acesso dessas meninas que sofrem violência sexual ao aborto legal. No entanto, esses grupos conservadores que são gestores da saúde hoje, a partir de 2020, criou uma portaria que obriga os profissionais de saúde que atenderem uma mulher vítima de violência sexual chamar a polícia, comunicar à polícia. Aí, obrigatoriamente, vai se fazer um boletim de ocorrência e, como as mulheres têm muito medo de denunciar, o que é importante a mulher denunciar, não estou querendo dizer aqui que não é para as mulheres denunciarem, a gente precisa entender a condição das mulheres, né, para elas denunciarem e oferecer apoio. Então, para uma mulher denunciar, ela precisa saber que ela vai ser apoiada, né? E, às vezes, algumas mulheres têm dificuldade de fazer essa denúncia policial por conta dessas ameaças. E o sistema de saúde precisa respeitar a condição dessas pessoas, mas chamar a polícia ou avisar, comunicar à polícia dessa violência sexual é importante para apurar o crime. No entanto, é tão importante quanto oferecer apoio a essa vítima, porque se simplesmente fizer um comunicado à polícia e não der apoio para essa vítima, a gente não sabe se o agressor vai cumprir as ameaças, porque, em geral, fazem ameaças. Então, essa é uma questão ainda para ser melhor avaliada. Não sabe ainda dizer se houve uma redução de denúncias e de procura dos hospitais para a questão da violência sexual das vítimas, com medo dessa questão da polícia, né? Eu acho que tem que denunciar, sim, mas nós temos que estar preparados para dar um apoio também, no caso dessa vítima sofrer ameaças, né? Então, nos casos de risco de morte da mulher e nos casos de anencefalia, para ela
interromper a gravidez, ela precisa apresentar diagnósticos de que ela tem uma doença que a gravidez vai colocá-la em risco e o diagnóstico de anencefalia. Esses dois casos são menos difíceis de ter acesso, porque compromete a vida da mulher e, no caso da anencefalia, é um feto também que não tem um futuro, não tem sobrevida depois que nasce. Então, há uma compreensão maior em relação a esses dois casos. Em relação à violência contra a mulher, ela é mais polêmica diante de uma sociedade mais conservadora e com muita dificuldade de acreditar na palavra das mulheres, né? Então, acho que é um desafio que nós temos pela frente aí em relação a isso. Então, as dificuldades no acesso aos serviços de aborto legal são grandes, né? A gente sabe que tem os serviços, mas as dificuldades são grandes e elas estão aumentando. Então, segundo o site Artigo 19, havia 76 serviços de aborto legal e até 2019, 76 serviços de aborto legal no Brasil inteiro, né? O Brasil é um continente, com 27 estados, né? Então, tinha 76 serviços. Durante a pandemia, esses serviços caíram para 41. E aí, somente 31 cidades do Brasil têm serviços que atendem e realizam o aborto legal. E 13 estados do país não têm nenhum serviço, né? São Paulo é o estado que mais tem serviço, tem 8 serviços, sendo 6 na capital e 2 no interior. E, além disso, tem alguns serviços que atendem, mas não divulgam. Não querem divulgar porque têm receio de serem perseguidos, porque alguns grupos religiosos, especialmente, costumam ficar mandando e-mails, fazendo ameaças e tal. Então, alguns serviços têm medo até de dizer que realizam, né? Aí tem um site aqui de gênero, número, que eu coloquei aqui, que se vocês quiserem dar uma olhada depois, eu acho que é interessante. Bom, eu já falei do caso da menina do Espírito Santo, né? Que tentou interromper a gravidez no Espírito Santo e não conseguiu, porque houve uma pressão muito grande sobre o Conselho Tutelar, sobre os profissionais de saúde do Espírito Santo, para não interromper a gravidez. Foram para lá deputados e deputadas, foram pastores e padres, né? E aí essa menina só conseguiu interromper a gravidez porque foi para o Recife, numa articulação de alguns grupos de mulheres que apoiaram a família, e o Hospital do Recife que conseguiu acolher essa menina, e ela, para entrar no hospital, teve que entrar escondida, tamanho o número de pessoas que estavam na porta, xingando a menina e tal, desrespeitando a menina, uma menina de 10 anos que sofreu um estupro de um adulto de 40, que teve uma gravidez decorrente disso e que foi criminalizada pela violência que sofreu. Então, é uma coisa muito importante a gente pensar sobre isso, porque nós temos filhas, nós temos netas, nós temos irmãs. A violência sexual é uma coisa é um número cada vez maior no país, e nós podemos, infelizmente, passar por situações de pessoas próximas, né? E qual será o nosso comportamento diante de uma situação dessa? É muito importante a gente pensar, porque até as pessoas religiosas deviam pensar que um dos princípios mais importantes do cristianismo é o não julgamento.
é o não julgamento do outro, do nosso próximo, e da nossa próxima, né? Então, com muita facilidade, a população brasileira está julgando, inclusive, crianças que estão sofrendo violência sexual, de forma incoerente até com o próprio princípio religioso do cristianismo, que é o não julgamento e a solidariedade, né? Se colocar no lugar do outro. Enfim, é uma coisa para a gente pensar, né? Então, em relação ao número de abortos legais no Brasil. Então, em 2020, foram realizados 1.024 abortos permitidos por lei em hospitais do sistema de saúde. E aí, nesses 1.024, a gente tem somado os 3 casos permitidos por lei. E tem aqui o site também, o link da matéria da revista Cláudia Abril, e esses dados são do SUS, tá, gente? Esses dados são do SUS. E aí a gente vê, eu coloquei aqui no mesmo slide, o número de violência sexual, de estupros, né, registrados. Porque o Fórum de Segurança Pública do Brasil avisa que o número de denúncias é muito menor, mas muito menor do que o número que realmente acontece, né? Então, esses números são de registros de boletim de ocorrência de estupros. Em 2019, aconteceram 55.499 estupros de mulheres. O número é mais alto porque o total inclui estupro de homens. Eu separei só estupro de mulheres. Desses 55.000, 39.000 eram de meninas menores de 14 anos e 16.000 mulheres acima de 14 anos. Isso significa que muitas meninas devem ter engravidado de violência sexual, de estupro, e não recorreram ao sistema público para interromper a gravidez, né? Então, a gente precisa pensar um pouco nisso também, que tem uma diferença muito grande do número de mulheres que sofrem violência sexual, né? E do número de mulheres que solicitam o serviço de aborto legal. Elas não solicitam ou os serviços são quase invisíveis, porque a gente tem muita dificuldade de saber onde estão e como é que estão funcionando, né? Então, a gente imagina que tem muita menina que tem sofrido violência sexual e engravidado e não estão conseguindo acesso a um atendimento no sistema de saúde. Durante a pandemia, né, o serviço de aborto legal da Universidade Federal de Uberlândia passou a atender por telemedicina. Então, a gente sabe que durante a pandemia, várias possibilidades foram abertas, e uma delas é fazer consulta médica via internet, pedir solicitação de exames e tal. Então, essa médica do hospital da Universidade Federal de Uberlândia teve a ideia de fazer um atendimento via internet para as mulheres que estavam solicitando aborto legal, né? Então, para ela fazer isso, ela teve autorização do Ministério da Saúde, né, para poder fazer isso. Essa médica não teve uma atitude individual, né, de fazer, não, eu vou fazer o atendimento e pronto. Não, teve uma portaria do Ministério da Saúde que autorizou, teve teve uma lei que autorizou, né? E esse serviço facilitava o acesso das mulheres e meninas que passaram por violência sexual
e que queriam acessar o serviço de aborto legal. E esse atendimento era dentro da possibilidade da telemedicina. Aí a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão de Minas Gerais entrou com uma ação civil para obrigar o Ministério da Saúde a impedir a propagação do serviço, né? Para impedir que o serviço continuasse atendendo e que fosse aberto a outros. Tem sido muito discutido essa questão, mas a gente vê que quando tem um avanço no sentido de facilitar o acesso, tem grupos conservadores, pessoas em algumas instituições que têm uma visão conservadora, em geral, motivada por questão religiosa, que tenta impedir esses direitos. Então, a gente tem um avanço e, logo depois, tem uma ameaça de retrocesso. Então, a gente está numa conjuntura onde a gente precisa estar sempre refletindo sobre essa situação, né? Os outros tipos de aborto, além desses três que nós estávamos falando, que são permitidos por lei, os outros tipos são criminalizados e considerados clandestinos, e são muitos. A maioria absoluta dos casos de aborto que ainda existem, que ainda são praticados, né? O SUS, em 2020, atendeu quase 81 mil casos de mulheres que procuraram o SUS para tratar sequelas de aborto provocado. Então, as mulheres provocam aborto de maneira clandestina, ou com remédio, ou introduzindo alguma coisa no útero, e acabam indo para o sistema público pedir um atendimento para tratar essas consequências do aborto provocado. O SUS faz uma conta que a cada mulher que procura, mais 4 realizaram o aborto no procurado sistema. Multiplicando 80 mil por 4, dá 320 mil abortos por ano. É uma projeção que o SUS faz, porque como o aborto é criminalizado e clandestino, não tem muita segurança nas pesquisas em relação ao número exato de abortos que são provocados no Brasil, né, de forma clandestina. De qualquer forma, é um número muito alto, né? Ele vem diminuindo um pouco a cada ano, mas ainda é um número muito alto de mulheres que recorrem ao aborto e que colocam sua vida em risco porque o aborto é feito de forma sem condições seguras, utilizando métodos que podem colocar a vida da mulher em risco, né? E o que a gente sabe é que a cada 2 dias uma mulher morre em decorrência de aborto inseguro, né? As outras práticas que não são essas 3 previstas por lei, né? O aborto inseguro, então, mata a cada 2 dias uma mulher. Também tem um site aqui do Conselho Federal COFEM. Aí vocês podem também dar uma olhada, se alguém se interessar nesses dados, né? Uma coisa para a gente refletir é que o aborto é criminalizado no Brasil desde 1830, né? É considerado crime em todos os casos. A partir de 1940 é que faz essa possibilidade de 2 casos serem tratados como serem possíveis ser feitos, né, como um aborto legal, e os outros casos continuaram criminalizados. E as mulheres que mais morrem pela prática insegura do aborto são mulheres jovens, negras e indígenas, né, e pobres. São aquelas que não podem pagar
por um procedimento seguro e que não, muitas vezes não tem informação sequer da possibilidade dela fazer isso de uma forma segura. As que podem pagar realizam o aborto de forma segura, procuram clínicas com profissionais que são profissionais que têm condições de fazer isso de maneira segura, em locais limpos e seguros que não colocam a vida em risco, né? E o movimento de mulheres tem refletido e reivindicado bastante que deixa de ser tratado como crime, né? Que ele poderia deixar de ser tratado como crime e ser tratado dentro do âmbito da saúde pública, né? Que as mulheres possam ser atendidas em segurança e ser oferecidos meios e também depois serem oferecidos meios para evitar próximas gravidezes indesejadas, né? Junto com uma política de educação sexual, de acesso ao planejamento reprodutivo e de prevenção de infecção sexualmente transmissível. Por que é importante a gente dizer isso? Porque no nosso país é muito comum as mulheres terem dificuldade de ter acesso a um método contraceptivo da escolha dela. Por exemplo, a laqueadura é um método que muitas mulheres procuram e que não é de simples acesso. Em alguns locais, as mulheres têm muita dificuldade, até nos hospitais públicos, ter acesso a uma laqueadura. E, às vezes, quando tem acesso, é solicitada a assinatura do marido, né, para autorizar a fazer a laqueadura. Essa semana saiu um comentário sobre um deputado que está sugerindo que também o sistema de saúde solicite autorização para colocar o DIU nas mulheres. Algumas religiões amedrontam as mulheres dizendo que a pílula do dia seguinte é abortiva. Então, há um desencontro de informações, informações erradas, né, que são passadas para as mulheres em vários locais, que deixa a população meio confusa sobre que método é seguro, que método é eticamente aceitável, né? Alguns sistemas de saúde, algumas instituições de saúde que são conveniados com o SUS, que são gerenciados por organizações religiosas, às vezes não querem oferecer métodos anticoncepcionais como laqueadura ou DIU, porque a doutrina daquela instituição não permite. Então, na verdade, nós somos um país que não garantimos o planejamento familiar, né? Por falta de informação, então, falta de educação sexual, falta de informação e limitação no acesso aos métodos contraceptivos. Então, quando uma mulher engravida, porque ela procurou o método anticoncepcional, não conseguiu, e na condição dela de extrema pobreza, tentar interromper uma gravidez, eu acho que a sociedade precisa pensar sobre a responsabilização desse ato, uma responsabilização coletiva. Que país é esse que criminaliza uma pessoa, mas não oferece condições para essa pessoa ter uma prática em que pudesse evitar aquela possibilidade de ter engravidado, né? Então, eu acho que nós, como sociedade, como coletivo, precisamos pensar nisso, né? E acho que vencer as resistências para respeitar as mulheres e reduzir o número de abortos. Porque, para reduzir o número de abortos, é interessante que as pessoas que são contrárias
a qualquer tipo de interrupção de gravidez, mesmo os 3 casos previstos por lei, falam que deveria reduzir o número de abortos. Então, para reduzir o número de abortos, a gente precisa garantir que homens e mulheres tenham condições, tenham informações e condições para ter uma prática preventiva, não só as mulheres, né, mas os homens também. Os homens precisam também estar envolvidos nisso. E ter condições, ter informações, educação sexual, acesso fácil e gratuito a todos os métodos, né, para ter uma vida sexual com saúde, evitar infecções sexualmente transmissíveis e também planejar se querem ter filhos ou não. E no caso das pessoas que ainda não têm essa informação, ainda não têm esse acesso, se chegar a interromper, precisar interromper deles, que essas pessoas sejam acolhidas no sistema de saúde e acompanhadas para realmente utilizar o método anticoncepcional e não mais, nunca mais recorrer a um aborto. Então, para reduzir o número de abortos, nós precisamos atender a população, né, e informar e oferecer meios para que não ocorra gravidez indesejada. E nos casos que estão previstos por lei, que a gente fique muito atenta para que se cumpra a lei e se ofereça, de fato, nos 3 casos previstos por lei, os serviços que são garantidos, né, como direitos. A gente tem também uma figura no Brasil que é a objeção de consciência. Então, num serviço de aborto legal, um profissional pode recorrer à objeção de consciência e dizer que a consciência dele não permite que ele interrompa uma gravidez. Mas o serviço tem a obrigação de procurar outro profissional para garantir esse direito da mulher de interromper a gravidez, porque é direito da mulher, está na lei e na Constituição de 1988 diz que saúde é um direito de todas as pessoas e é uma obrigação do Estado brasileiro. Então, se uma mulher, como uma menina de 10 anos, lá do Espírito Santo, sofreu uma violência sexual, tem uma gravidez que não foi escolha dela, né? E tem a decisão de interromper, é obrigação do Estado brasileiro oferecer essa possibilidade em condições seguras, né? E a gente tem que também defender que o Estado atue de uma forma democrática para todas as pessoas. O Estado não pode se basear em nenhuma doutrina religiosa para limitar o acesso das pessoas a direitos garantidos por lei, né? Então, a religião de cada pessoa é um direito, as pessoas individualmente têm o direito de ter sua fé, sua crença, ter os seus cultos, mas quando essas pessoas vão para uma instituição do Estado, ela tem que pensar em todas as pessoas que vivem no país, né? E o critério deve ser de saúde pública, de garantia de direitos, e não um critério particular daquele cidadão ou cidadã que é funcionário público, né? Ele deve atuar de acordo com a lei e não de acordo com a sua religião. A nossa religião a gente guarda para nós, para as nossas decisões pessoais, né? Enquanto eu estou atuando em nome do Estado, eu devo garantir o direito que está previsto na lei. Então, acho que é muito importante a gente pensar que a gente tem essas três possibilidades, né, pela lei brasileira, a gente tem serviços, os serviços estão sendo fechados, a gente tem muitos abortos praticados de forma clandestina, fora desses 3 casos, e nós precisamos lutar muito para ter a garantia de educação sexual na escola, informação e acesso aos métodos contraceptivos
para a gente ter uma prática preventiva, uma prática de planejamento. O Ministério da Saúde também tem uma norma de tratamento humanizado dos casos de aborto seguro que chegam no sistema de saúde, chamar a polícia, porque a saúde não é polícia, a saúde tem que garantir a vida e a saúde das pessoas, e tem essa norma técnica que garante esse atendimento humanizado, né? E a gente também, assim, estarmos atentos, né? Nós, mulheres e homens, estarmos atentos para a garantia de políticas públicas baseadas em evidências científicas, né? E não baseadas em doutrinas religiosas e nas leis e normatizações do sistema de saúde, né? Para garantir, de fato, que todas as pessoas, independente de suas religiões e crenças, tenham acesso a políticas públicas. E eu encerro a minha essa nossa conversa, né, com uma frase que é bastante usada pelo movimento de mulheres. Em relação a essa questão dos direitos reprodutivos, em relação a essa questão da nossa sexualidade, a frase é assim: as mulheres decidem, a sociedade respeita e o Estado garante. Né? Então, com isso, eu encerro, agradeço a atenção e vou disponibilizar essa apresentação para a Sandra e continuo à disposição aqui, desejando um ótimo curso para vocês.